Não, aqui ainda tá azul. Opa. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Pessoal aí do Ação Catadoras, todo domingo aí conosco. Aqui em São Paulo, um domingo com pouco sol, bem nublado. Aí o frio chegando, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, que a coisa continua, né? O Brasil se torna cada vez mais inédito na falta de cuidados com essa pandemia. E os nossos amigos, conhecidos ou não conhecidos, cada dia estão precisando mais da nossa responsabilidade coletiva para que a gente não propague esse vírus para um número enorme de pessoas. Você pode não pegar, você pode não ter uma boa imunidade, mas você propaga ele para muita gente. Então, vamos se cuidar e cuidar do nosso próximo. E hoje, para a gente falar um pouco, hoje a gente primeiro, para quem está chegando, para quem está aí começando a nos acompanhar, é bom a gente pede desculpas porque a Mara Sobral não vai poder hoje estar conosco. Ela está doente, ela teve um problema, precisou ser hospitalizada hoje e espero que tudo fique bem e ela não poderá estar hoje conosco. Então hoje teremos um convidado muito especial. Esse convidado tem aí revolucionado as mídias sociais, trazendo programas, projetos de comunicação com a população de uma forma e uma perspectiva muito ímpar, né? Que tem feito cada vez mais diferencial nas redes, nos espaços, no real, também nas atitudes, nas atividades de rua, e tem trazido uma informação e uma visão para a mídia que até então não era a visão majoritária da mídia. A gente vai conversar com Anderson Moraes. Anderson Luiz César de Moraes Rosa. Anderson Moraes tem 40 anos. Ele é corintiano, é jornalista, militante do Movimento Negro Unificado, dos Jornalistas Livres e é idealizador e coordenador do Jornal Empoderado. E aí, hoje o tema da nossa live é comunicação. Como que a gente fura essas bolhas, como que a gente pensa uma comunicação que possa, enfim, ser comunicação de fato e não só um diálogo narcísico aqui de espelho para espelho. Anderson, bem-vindo. Ficou bonita essa, hein? Gostei. Algo que não seja só narcísico. Olha, o menino fala bonito mesmo. Gostei dessa. É um prazer, Marcos. Você sabe que a gente, para além das telinhas, eu tenho em você uma pessoa que tem um coração maravilhoso e um cara que batalha demais, né, para o social e para a arte. Então, vim conversar com você. É um bate-papo com alguém que eu já aprendo todos os dias aí, né? Um beijo na Mara aí, que ela possa melhorar, né? E que a gente possa, numa próxima oportunidade, estar aí com a Mara aí, que é uma lição de vida constante para nós, né? É um prazer estar batendo esse papo aí com você, Max. Então, Anderson, como que a gente pode pensar? Primeiro, o Anderson nos ajudou até na Flip, quando a gente foi lá para Paraty, para fazer aí, a gente foi levar o filme #Nossa Família para Flip. Esse documentário a gente veio fazendo aí durante alguns anos com a Mari e com a Dona Teresa, e a gente conseguiu ir para Flip, lançar esse documentário. Foi a primeira vez que elas foram a Paraty e estiveram na Feira Literária Internacional de Paraty, que foi um momento muito mágico e ímpar para todos nós, inesquecíveis. E o Anderson nos assessorou, divulgou bastante. E aí, essa precisão que o Anderson traz no Jornal Empoderado, de dar voz aos invisíveis, combina justamente com o que a gente faz. Essa ação Catadoras, ela visa ajudar a Mari e a Dona Terezinha a conseguir seus projetos. Então você pode entrar no site, que é https://catadoras.cinevozes.com.br e colaborar com qualquer valor. E você receberá o nosso documentário como uma resposta para você. E aí você pode assistir, dar a sua opinião e ajude a divulgar, ok? E as lives acontecem todo domingo às 11h30, onde a gente consegue dar transparência para vocês. Então, quem quiser pode entrar lá no YouTube do Cinevozes, que estão todas as lives
organizadinhas, ou no Jornal Empoderado, ou no Jornalistas Livres, que tem as lives todas que você pode conhecer a Dona Terezinha e a Mara. Anderson, conta um pouco pra gente do Jornal Empoderado. Por que o Jornal Empoderado está fazendo essa diferença nas redes e está crescendo tão rápido? Olha, isso aqui é tudo uma grande loucura, Marcos. Eu, quando iniciei a ideia de ter um jornal, eu falei assim, pô, legal, eu já tive uma rádio online que só falava do time que eu torço, agora vamos para um jornal e eu era um maluco, não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo, eu brinco que até hoje eu não faço. Eu pegava um monte de jornal, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, Rafael, Pires, que está aí, todo mundo que está comentando, obrigado, bom dia. Eu pegava um monte de jornal impresso, que eu pagava do meu bolso, e saía correndo nas bancas de São Paulo, principalmente, distribuindo ali na região central, e ficava falando assim, olha, põe aqui na frente, olha, tira a Folha de São Paulo, coloca o meu na frente, olha, porque aqui ó, tem uma pessoa preta escrevendo, olha, o Estadão já tem bastante público, afasta um pouquinho ele, deixa o meu na frente. Eu entrava num táxi, antes não tinha Uber, né, assim, e aí eu dava um táxi, reclamava, tá cara a gasolina, olha, então lê aqui no jornal. Então eu andava com uma mochila, parecia a tartaruga ninja, com uma mochilinha e distribuindo informação, furando a bolha. Aí eu não tive mais condição e eu fui, né, para só para mesmo, a gente é só mídia social, a gente está em todas as mídias sociais praticamente, mas o importante é o mote que a gente trouxe, né, que é um filão que a gente vê que algumas as mídias tratam, mas a gente leva isso no nosso lema, que é a voz dos invisíveis mesmo, das pessoas excluídas. E esse é o grande diferencial. Eu vou dar um exemplo. Catadoras, né? Hoje todo mundo fala das catadoras aqui, mas fora dessa nossa... Aqui tem muita gente socialmente responsável que entende o que é o trabalho das catadoras. Mas vamos dar um exemplo. Eu sempre falo para a gente entender o Jornal Empoderado, eu sempre dou exemplo das pessoas que não estão aqui no nosso círculo, né? Jornalistas Livres, Jornal Empoderado. Então eu falo mais ou menos assim. Imagine você, sua tia, né, que já tem uma certa idade, ou a pessoa que colabora para, às vezes, fazer uma faxina na sua casa, o cara do Uber, aquela pessoa que leva a comida que você pede no aplicativo, o cara que está na obra na sua casa, que não está na mídia social, às vezes, muitas vezes por não ter tempo. Então, essa pessoa tem uma história. E ela também não conhece, às vezes, e ela, por também não ter tempo, às vezes ela não sabe porque o jornalão, o jornal da TV não fala, ele não vai falar das catadoras, e quando fala é de forma depreciativa, né, Marquês? Então, a Dona Terezinha não interessa, ao menos que a Dona Terezinha esteja em um momento de sofrimento, né? Ou se eles, em algum momento, achar que aquela história é bonita e daí faz um especialzão com uma música triste de fundo para mostrar o sofrimento. Não, a Dona Terezinha é uma mulher vitoriosa, uma mulher que tem uma história linda, mas uma história feliz. É de luta, é de resistência, mas é uma catadora que adotou filhos, a Mara também. E tem uma história de sofrimento, de luta, mas é uma história feliz, que nós temos que contemplar e mostrar. Então, o que o Jornal Empoderado faz é isso, é pegar e fazer o quê? Mostrar essas pessoas. O motivo de nós estarmos aqui até hoje e crescendo é porque a gente está mostrando essas pessoas, que são simples. A gente faz divulgação de CD de pessoa que eu não sei se ela vai estourar na mídia, mas a gente dá a voz para que essa pessoa mostre o CD dela. Eu vou contar uma história para vocês entenderem o... Anderson, deixa eu atualizar, tem gente chegando aqui fazendo algumas perguntas, deixa eu te apresentar de novo. O Anderson é o editor, o responsável, o criador do jornal Empoderado. Ele é jornalista, ele é um articulador e um empreendedor social que vem aí divulgando as vozes dos invisíveis. Pode continuar, Anderson. O que acontece?
a gente. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês entenderem o que é o Jornal Empoderado. Eu estava numa banca, eu trabalhava na prefeitura. Daí eu estava numa banca de um amigo meu, Gustavo, e a gente estava batendo papo. Eu, coincidentemente, o Gustavo eu conheci porque eu levava os meus jornais para que ele pudesse divulgar esses jornais, né? E aí a gente ficou amigo até hoje, ele continua com a banca, ainda bem. E aí eu estava conversando com ele, eu olhei para o lado, passou um cara, eu falei assim, aquele não é aquele DJ que era daquela banda do RPW? É mesmo, Paul, né? Ah, é. Ele passou. Eu chamei, falei assim, oi, você é o DJ Paul, que é da banda RPW? Sou. Olha, faz tempo que eu não ouço falar da sua banda, né? Ela acabou depois de 20 anos. Como que você tá? O que você acha da gente fazer uma matéria sua? Ah, tudo bem, né? Ele ficou feliz, aí estava fora do circuito, né? E fomos fazer uma matéria com ele. Só que nesse meio termo, Marques, de fazer matéria com ele, ele acaba vindo, e eu faço uma proposta para ele, eu sempre quis falar de hip hop no jornal. Ele acaba virando colunista e a gente faz uma coluna chamada Na Agulha. Aí o que acontece? Ele dá aula para disc jockeys, tudo. Aí ele monta um projeto social com a coluna chamada Na Agulha. Aí ele começa agora, a gente tem o baile do empoderado. Todo último dia do mês a gente faz um baile virtual com ele discotecando para o pessoal, até nesse momento de pandemia, sair um pouco daquela tensão do dia a dia. Então, o último sábado do mês, a gente faz o baile do empoderado. Sabe o que aconteceu agora também? Ele lançou o primeiro single dele. Então, você está entendendo, Max, que se eu deixasse aquele cara passar lá atrás, há mais de 2 anos, ele hoje poderia estar fazendo as mesmas coisas, mas foi uma forma de visibilizar uma pessoa que estava lá, e aí ele vem, ele reaparece, ele faz uma coluna, ele faz um projeto social, e ele faz um single. Então, isso é o Jornal Empoderado, né? Então, a nossa ideia, e outra, a gente tem uma ideia aqui, Max, e você sabe disso, que você tem coluna no Jornal Empoderado, que funciona assim. Nós não contamos a história de ninguém, você conta a sua história. Então, quando eu pego um caso, por exemplo, de racismo, eu pego esse texto da própria pessoa. Eu não tenho o hábito de contar a história pela pessoa. Então você tem uma história para ser contada, então você mesmo conta. Então a gente aqui valoriza muito o lado humano das coisas, e é muito normal, quem colabora no jornal, você traz um artigo e você acaba virando parte dessa família. Uma coisa que a gente tem, que parece inacreditável, mas é verdade no mundo que vivemos, a gente nunca brigou. A gente nunca teve um problema. Nós nunca tivemos um problema aqui, sabe, Max? Nós nunca nos desentendemos. Você mesmo vê lá na redação, a gente nunca brigou. As pessoas podem sair do projeto, voltar, mas sai e volta porque vão fazer outras coisas, e não porque teve problemas, porque o nosso ambiente aqui é um ambiente fraterno mesmo. Podemos um não concordar com o outro, mas de alguma forma a gente consegue respeitar o espaço do outro, né? E o Jornal Empoderado é um ambiente fraterno e voluntário, né? Isso. Então o Jornal Empoderado você não assina para ler, você não recebe para escrever, você não precisa pagar nenhum tipo de plano. Um jornal empoderado é uma mídia que vem crescendo através de uma rede de colaboração e articulação que o Anderson faz a curadoria de pessoas engajadas e pessoas que têm competência para uma escrita, uma visão editorial, né, de acordo com aí a coordenação e orientação do Anderson. E o Jornal Empoderado é um jornal que você pode entrar aí na internet, você nunca vai receber um link. Eu não sei, né? Talvez algum dia, mas por enquanto não existe um link aí, pague alguma coisa, etc. e tal,
para que você colabore com o Jornal Empoderado. Vale muito a pena, porque nesse momento, Anderson, as pessoas vêm de bolhas, né? As pessoas vêm de algumas bolhas e elas não têm o trabalho sequer de fazer perguntas, mas fazem algumas pré-deduções que às vezes dá até pena, né? Pessoas que vêm de uma bolha muito desestruturada, é muito pequeno, né? Tem até um comentário de uma pessoa bem pequenina aqui que fala assim: ah, entendi, a ideia é inventar empoderamento para ganhar um dinheiro fácil. Tipo, vamos fazer uma salva de perdão pela vergonha alheia que o Thiago Molinos está se prestando aqui nos nossos comentários, porque nem Não, dinheiro tem, muito menos fácil. Não, mas eu acho legal ele né? falar isso. Criar um empoderamento para ganhar dinheiro, né? Primeiro eu queria saber onde está o dinheiro. Ó, eu prometo para você, quando entrar esse dinheiro que você imagina, eu vou fazer um churrascão acabando a pandemia e você vai sentar numa cadeira especial, com certeza. Mas eu vou dizer uma coisa: todo mundo tem uma história. Né? A gente primeiro é importante a gente entender da onde você trabalha na prefeitura? Isso, Você tem algum outro não emprego mais. hoje? Eu saí no primeiro ano eu comecei, eu era comissionado, entrei no período do Haddad, saí um ano e meio depois que o Dória assumiu, né? Foi mais ou menos isso. Ou sou assessor de imprensa, eu faço meu trabalho, caso precise, as pessoas podem me contactar, faço assessoria de imprensa. Então, não é o jornal ele não tem muito pelo contrário, o jornal eu pago a minha internet, eu pago o meu acesso à internet e eu gostaria muito, Moleza, como é o nome dele? Thiago Molinos. Tiago, deixa eu te falar uma coisa, eu adoraria muito, de verdade, poder ter esse dinheiro, sabe por quê? Por uma coisa só, para eu poder devolver o esforço das pessoas que fazem o Jornal Empoderado hoje de forma colaborativa. Só para você ter uma ideia, funciona o seguinte: nós temos uma equipe que está cuidando de um projeto chamado Candidaturas Empoderadas. Todo mundo que é candidato preto, periférico, GLBT, indígena, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer card, vai divulgar em vídeo, e a partir de semana que vem já vai começar as lives, e vamos tentar trazer o máximo possível dessas candidaturas nas nossas lives. Né? Sem custo, é só para poder ajudar. Sabe por quê? A gente tem um ativismo, não é de graça. Eu comecei numa cadeira de call center trabalhar, e ali eu aprendi pelo sindicato, Sintratel, na época, que eu estava, tenho os meus amigos até hoje, Marco Aurélio, Valmira, aprendi a conhecer o PCdoB, do PCdoB aprendi a fazer literatura, toda a literatura de esquerda que você pode imaginar, e daí eu aprendo sobre a causa racial, de forma literal, né, de você aprender lendo, conhecendo Clóvis Moura, Lélia Gonzalez. Então, o Jornal Empoderado, ele não é fruto do momento, sabe? Por mais que uma vez eu já tive um papo com esse, até com uma pessoa que apresentava programa esportivo, que falou, a palavra empoderado é da moda. A palavra pode ser da moda, a palavra empoderado, mas dar visibilidade ao povo negro, isso daqui é só uma luta que começa lá atrás, na escadaria de 78, com o MNO, que eu faço parte. Então, existe uma história. O Jornal Empoderado é fruto de uma história que vem lá de trás. Né? Os meus passos vêm de longe, porque outras pessoas fizeram os passos para que eu estivesse aqui. Então, a história é muito mais complexa, né, do que simplesmente achar que do nada eu inventei um jornal para ganhar dinheiro. Pô, adoraria. E também não estaria errado, Max. Anderson, agora sim, vamos falar um pouco dessa hipocrisia e dessa falsidade das pessoas, né? Que defendem que acham que existiria alguma contradição se o jornal tivesse fins lucrativos. Pelo contrário, a diferença que a gente precisa também passa pelo empoderamento de acesso e divisão do poder financeiro. Porque no Brasil, em 500 anos de história, você não teve um negro,
uma pessoa negra de pele preta que estivesse decidindo os meios de produção econômica e financeira desse país. Isso. Né? Então, a justiça seja feita e que antes seja que jornais como o Empoderado tenham sim significado de valor na Bolsa de Valores, que tenham sim significado valor de mercado, que remunerem os pretos e os brancos que trabalham no jornal, que remunerem as pessoas que estão trazendo visões de mundo que não são visões de mundo neoclássicas e branco-narcísicas. Então, a gente precisa mesmo que seja. O fato de não ser remunerado ou não é um valor moral de bom ou ruim. É só de mostrar que pessoas que não leem, não pesquisam, perdem seu tempo para falar besteira. Porque não tem raiz. Porque não tem competência. Porque a gente tem todo o direito de fazer muitos negócios com muitos valores e gerar muita renda e lucro para essas pessoas. Os catadores no Brasil, as catadoras, a Ação Catadoras, é um projeto de viabilizar a Mara e a Dona Terezinha financeiramente para que elas façam seus projetos. E as lives de domingo, o documentário e o site é justamente para que essas pessoas possam dar transparência, né? A live é justamente para que as pessoas que colaboraram, para as pessoas que querem conhecer e querem ouvir, possam colaborar. Para os idiotas de plantão, para os hipócritas da nação, é paciência, que acham que só gente branca pode falar de dinheiro. Né? Não tem nenhum problema ganhar. Só o problema é você falar que alguma coisa que faz bem para pessoas que estão na classe D e E, que gere renda, não é honesto só porque gera renda. Percebe? Essa hipocrisia racista, a gente precisa começar a processar, a dar os boletins de ocorrências corretos para essas pessoas e colocá-las no seu lugar, né? Pode continuar, Anderson. Eu acho que você falou uma coisa interessante, porque é o seguinte: alguém chega na mídia ninja e fala assim que a mídia ninja está fazendo um jornalismo para ganhar dinheiro, né? A Fórum é o país. Alguém chega na Globo e fala: essa mídia só serve para ganhar dinheiro. Por que uma mídia negra ela tem que ser inquirida na questão de... Peraí, e se eu fizer e se o Jornal Empoderado se tornar um produto comercial, como você disse? Não é melhor a gente ver pelo copo meio cheio da seguinte forma? Ele consegue pagar e empregar X pessoas, que são famílias que vão ter condições de pagar uma escola para um filho, vai conseguir pagar uma água, uma luz, né? Qual o problema? Não é melhor assim? Eu não tenho problema com o dinheiro. Ano que vem, a nossa ideia é fazer sim uma vaquinha online. Quem quiser, possa ajudar. Só para ter uma ideia, para vocês entenderem como que é a questão. Nós temos uma equipe mega profissional que luta, mas eu tenho um colaborador que precisa de auxílio emergencial. A gente é trabalhador aqui. Aqui a gente não fica, para ter eu não tenho um computador para gerir o Jornal Empoderado, eu uso o meu pessoal. Se quebrar, eu não vou ter nem para minha vida pessoal e nem para o Jornal Empoderado. Anderson, só um momentinho para quem está entrando agora. Isso. São 24 minutos. Hoje a Mara Sobral não pôde estar com a gente, porque ela está adoentada. A Mara e a Dona Terezinha fazem parte da Ação Catadoras. A gente tem o site https://catadoras.cinevozes.com.br e quem puder apoiar, quem puder compartilhar com essa ação, só entrar no nosso site, entra lá, faz um link, tem contribuições de vários valores e você pode colaborar com a Ação Catadoras. E nós estamos aqui fazendo essa live hoje sem a Mara porque ela está adoentada. A Dona Terezinha não tem internet onde ela está. Quando ela vai fazer a live, ela se locomove até a casa de um dos filhos que tem internet.
então ela também não pôde entrar hoje, porque a Mara ficou doente hoje de manhã, muito em cima da hora para fazer essa logística. Então pode continuar, o Anderson. Daqui a pouco a nossa querida Mara está melhor aí, ela vai tomar o seu posto aqui, ela que é uma pessoa tão bacana, ela é a dona Terezinha, foram duas histórias incríveis que é isso, o Jornal Empoderado, eu fico feliz quando a gente consegue contar histórias de pessoas que nos inspiram também, né? A gente valoriza muito as pessoas que precisam ser divulgadas, ter a voz ampliada, é, mas eu vou ser sincero, é legal também quando a gente consegue falar de histórias que são motivadoras, né? Recebi ontem uma matéria que a gente vai fazer sobre jovens que estão com problema na universidade. E aí eu falei, não, tudo bem, se quiser denunciar a universidade, o que está acontecendo, mas aí ele começou a contar a história um pouquinho dele, do pessoal da universidade. Eu falei, olha que maravilha, olha quanta história legal de futuros profissionais que a gente vai ter aí na área das, principalmente na área da humanas. Vamos lançar uma matéria essa semana também sobre uma bailarina, tetracampeã, ela é uma pessoa com deficiência, e ela é tetracampeã brasileira, dá aula também, ela dá aula para ensino infantil, uma mulher maravilhosa, né, que sofreu um acidente, mas isso não a impediu de dar continuidade, né, os seus prazeres, os seus amores, e é isso. Então a gente visibiliza as pessoas sérias que têm comprometimento também com o social e com os direitos humanos, mas também é legal quando a gente pega histórias como a da Mara, a Dona Terezinha, né, do Max, histórias de gente humana, né, que é o mais importante de tudo, né, a gente precisa um pouco disso, né, e outra, que quer conhecer o Jornal Empoderado, tem um jeito até mais fácil, vem escrever no jornal, vem colaborar, traz o seu conteúdo para cá, se você precisa, não é só denúncia, você quer lançar um livro, quer trazer um texto que é um conto, é uma literatura, você faz rap, é do slam, é uma professora, um professor que quer, olha, pensei uma aula virtual, queria, vem aqui colaborar, é a nossa ideia, é um fotógrafo que quer trazer material, olha, eu tenho fotos aqui que eu tirei com recorte racial de periferia, pode mandar, a gente publica, aqui é de vocês, né? Sem entender do que o nosso posicionamento é em prol à vida, em prol aos direitos humanos, vocês serão sempre bem-vindos, né? Porque a gente está precisando disso, a gente está precisando de nos amar, né? E principalmente nos amar no sentido literal, né? A gente tem que começar, e precisamos, até depois de 2018, a gente viu como o ódio parece que venceu o amor, mas não venceu, não. A gente vai continuar nos amando e amando o próximo, por mais que esse próximo às vezes pareça que não mereça. Eu acho que fazer mídia engajada é difícil, né? Por mais que pareça, a gente é muito mais difícil para a gente. Bom dia, Maria Silva, bom dia, seja bem-vinda. Estamos falando um pouquinho aqui da história do Jornal Empoderado. A Mara não pôde estar conosco aqui porque ela está adoentada. O Max também está aqui, é o âncora que está comandando esse programa. E sejam bem-vindos. O que das mulheres que para carrega o nome da minha avó, heroína. Muito bem. A avó, né? Avó, quantas avós nós temos, né? Temos que contar histórias de vós, né? Que vós são o nosso alicerce, né? São elas que nos carregam, vós e avós, né? Carregam as histórias que moldam nossas Anderson, vidas. Fala, Marcos, querido. a Cida Baú, ela é uma atriz Ah, que legal. maravilhosa, participou de algumas novelas, né? Ela tem um monólogo chamado Rastro das Marias. É uma amiga de coração, tá aí com o João, que também estou afastado por conta dessa pandemia. E ela é uma quilombola. Que Olha em aí, breve vai estar aqui. cooperada. Aí, Cida, tá convidada para escrever no Jornal Convidadíssimo. Empoderado. Não só ouvir E escrever, mas ela vir ser um motivo de matéria também, para que as pessoas possam conhecer.
esse potencial todo que você está falando para a gente, Max. Isso é Exato. E ela tem uma história brilhante de vida, a que é convidadinha. extremamente maravilhosa. E aí, assim, muitas coisas que eu vim conhecer, né, da história recente do Bom dia, Brasil, professor Jânio. foi através da Cida Baú, né? A Cida Baú, ela trouxe um relato que virou o espetáculo dela do período em que ela trabalhou sem remuneração, né? Ela tem a nossa idade e ela passou alguns anos saindo do quilombo, trabalhando sem remuneração dentro de um sistema de escravidão, né? E isso não foi no século, foi o século passado, mas o século em que nós nascemos, né? Foi bem, era contemporânea a nossa. Então, eu queria pensar assim, só que muita gente acha que está tudo resolvido, que as coisas, que a gente não precisa de mais políticas públicas, que a gente não precisa repensar a nossa comunicação. Então, fica esse dilema. A polarização da internet está afastando os polos, né? Está afastando. As pessoas acreditam em verdades dissonantes, de forma diferentes, e elas não se comunicam. Como que a gente... E eu acho que o jornal Empoderado tem popularizado cada vez mais algumas visões de mundo, e eu queria entender como a gente vai quebrar esse algoritmo. Como que a gente vai sair do dilema das redes? E o dilema das redes é um filme documentário da Netflix que está falando um pouco desse dilema. Como que a gente se reorganiza humanamente numa comunicação pautada na realidade, na verdade, e a gente consegue fazer esse trânsito aí entre mídias alternativas, verdade, realidade, e essa coisa do algoritmo que vai confundindo as pessoas. E se um dia você clica em terra plana, você recebe 10 vídeos de terra plana, e você Isso. acha que todo mundo acredita em terra plana, e você passa a acreditar em terra plana. Como que a gente vai trabalhar a mídia para melhorar e qualificar e harmonizar o conteúdo digital? Acredito que são várias frentes, temos que ter também pessoas que estudam tecnologia para que a gente possa fazer esse combate, essa guerra cibernética. Isso é uma coisa. Então temos que pensar e falar muito mais de tecnologia. A esquerda fala muito pouco de tecnologia, por exemplo, né? Olha a quantidade de informação que nós produzimos, quanto que nós falamos de tecnologia no dia a dia. É muito pouco. Isso já denota uma das respostas, se é uma resposta para a sua provocação. Uma segunda questão é a gente precisa se pensar que nós temos que criar sim um bloco, a tal frente ampla de esquerda tem que ser algo mais pensado de uma forma no outro, que realmente é uma proteção contra o outro e não uma disputa contra o nosso. Então, o meu intuito de fazer uma live, como fizemos no aniversário do jornal, chamando Alma Preta, Mídia 4P, a Cátia do Jornalismo Livres, a Cíntia da Cogira, não é para mostrar quem está produzindo mais ou menos, é para falar só, nos amamos e estamos aqui nos protegendo e existimos. Precisamos ser vistos e precisamos ter as mesmas condições que tem as mídias brancas, seja de esquerda ou de direita. Ponto. Então, a esquerda tem que ter essa visão de amor. Eu falo muito da palavra amor, porque é o que falta, eu vejo falta muito mesmo, é muito. O discurso é bonito, mas a prática, a gente vê que a gente não consegue fazer coisas juntos, e isso é importante, precisamos pensar, mesmo cada um com suas questões particulares, temos que pensar nesse bloco que acaba sendo uma defesa, tem a questão de tecnologia, e uma terceira ponto para mim é a questão de sairmos da bolha. Estamos numa pandemia, é um momento diferente, mas não estávamos numa bolha todo esse período, e o Mano Brown mesmo trouxe, cadê vocês que eu estou aqui na quebrada? Mas o Mano Brown, ele tem uma voz potente e isso ecoou no Brasil inteiro. Mas nós falamos isso, Marcos. Nós falamos isso.
Eu sempre pergunto, você sabe onde fica o Cantinho do Céu no Grajaú? Quais são os bairros de Pirituba que você conhece? Cidade de Tiradentes, você vai em Cidade de Tiradentes? Então, a gente tem que discutir nesses três pilares para mim. Temos que nos proteger. Pois não, Marquinhos, pode falar. Anderson, só porque você falou do Cantinho do Céu, a gente expôs a exposição Reciclos no Cantinho do Céu, no ano retrasado. E um dos comentários do pessoal de cultura é: ninguém quer vir para cá, nem quem é do bairro. Nem quem é do bairro. Então, a gente realmente precisa se deslocar, né? A gente precisa realmente fazer essa deslocação, se deslocar do nosso eixo e estar em todos os espaços. Depois a gente foi para o Céu Três Lagos, a gente ouviu a mesma coisa. Quase ninguém quer vir para cá, porque é o último céu, assim, é o último lugar de São Paulo, né? São as fronteiras. Mas quer ir para onde? Mas quer fazer o quê? A gente vai ficar só fazendo... Esquece a pandemia, vamos falar do antes primeiro, para depois falar da pandemia, que é um outro mundo. É só manifestação na Paulista, eu falo que é o triângulo. É Largo da Batata, é a Roosevelt e a Paulista. Só que a gente tem que entender, pensando pela situação de uma pessoa que está no Cantinho do Céu, o quanto ele gasta para ir voltar de uma manifestação de um cara que já muitas vezes não trabalha no Grajaú e ele trabalha no centro. Daí eu peço para ele no domingo, que é o dia de que ele está aí para descansar, ele vai fazer um protesto lá no centro, na Paulista. Só que ele precisa ser assistido, porque no final das contas, muito das lutas que fazemos é principalmente para quem está nas pontas. Então, entendeu, Marcos? Então, a ação catadora está falando de um público, a Mari e a Terezinha, elas agora têm um aparato, elas têm pessoas que olham para elas são conhecidas e não amparadas, mas quantos catadores nós temos aí? Marcos, vou falar uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum. Vou falar para você. O meu pai, ele foi uma pessoa que ele já puxou carrinho. Então, esse é um assunto que é caro para mim, é emotivo, porque vem da minha formação de família. Então, quando a gente dá voz aos invisíveis e sai da bolha social, da mídia social, e vai para a rua, eu estou imaginando que era meu pai que precisaria estar ouvindo o que a gente tem para oferecer. Quantos seu Maurícios não existem aí que estão puxando o carrinho? Uma vez, Max, para você entender o que as pessoas... Esse rapaz que falou que o jornal nasceu para ganhar dinheiro, com a palavra empoderamento, para você entender o que é o que a gente faz, tá? Uma vez estava na Marcha da Consciência Negra, e lá eu fazendo a marcha de ponta a ponta, filmando, tirando foto, para depois escrever, fazer a matéria. Aí passou um cara catador com o carrinho dele. Eu olhei para ele e falei assim, essa marcha é para você também. Ele era um homem negro. Eu já falei isso para policial, parado. Por mais que a gente fale dos problemas da polícia militar com a população negra e periférica, mas só que eu olhei para ele e falei assim, essa marcha também fala de você e da sua família. Porque é verdade. Ele com fardado, a gente pode ter os problemas institucionais com ele fardado. Mas ele, sem a farda, ele é um homem negro. A mãe dele pode ser uma mulher negra, o filho dele é um homem negro, uma filha, uma companheira, uma tia, uma pessoa negra. Então, pensar essa estrutura e sair da bolha, Max, não é mais importante, é obrigatório. A gente precisa repensar os territórios, de estarmos lá. E outra, não é estar no território, querer levar a solução para o pessoal da quebrada, o pessoal preto. Não, é ouvir o que as pessoas têm para dizer e juntos construímos alguma coisa.
Porque é outro erro, viu, Max? É achar que a gente, porque não está morando numa favela, a gente vai chegar lá e vai falar assim, não, eu tenho a solução para você viver melhor. Não, você não tem a solução. Eu posso agregar valor ao que já está sendo construído. Podemos ter um pensamento dentro de algo que não foi construído ainda. Então a gente vai juntos, vamos trazendo um caminho melhor. Esse é um outro problema que eu sempre via, porque achar que vai entrar lá, vai fazer discussão, falar do Marx, do Martin Luther King. Meu, o cara quer comer. A gente está no meio da pandemia, as pessoas querem comer. O que a gente vai fazer para as pessoas comerem? Esse é o chamamento que eu falo. O que vai ser feito? Como que nós, como mídia, podemos fazer esse elo entre quem tem a comida e quem está com fome? É sobre isso que a gente tem que falar e praticar. As lives, elas estão trazendo um capital intelectual gigantesco, mas precisamos pegar tudo isso e transformar numa prática que lá na ponta esquece governo, seja de esquerda ou de direita, principalmente até porque a direita está aí, não adianta fingir que não, a direita já está aí. Mas o que nós podemos fazer? E até para cobrar, como que nós podemos nos articular juntos para que esse poder público pressione esse poder público. A gente está agora com uma questão aí da questão do orçamento dos partidos. Você acha que esse dinheiro, só porque no STF foi assinado, foi falado assim, não, o dinheiro tem que ser sim, 30% tem que ir para candidaturas pretas. Você acha que esse dinheiro vai chegar fácil? Não está falando de dinheiro, Marcos. Que dinheiro leva a poder. Vai dar poder para o Marcos, um homem preto? O que eu vejo muito no Brasil é o seguinte, Marcos. Amara, o que a Mara faz é muito legal. Que legal que você acha, né? Então faz o seguinte, dá 1 bilhão para a Mara, para ela construir uma empresa em nível internacional, para que seja de catadores, daí com políticas públicas a gente consegue empregar mais 100 mil catadores. Não, aí não, né? Também não é assim, né? Tá... Anderson, aí eu vou falar para você uma coisa, alguns paradoxos, aí a gente não vai poder se aprofundar aqui na live, nem é o nosso tema, mas a gente construiu um debate aí chamado, a gente pode fazer aí depois da continuidade, que é um debate chamado produção humanizada versus produção mecanizada. Isso é muito importante, porque o que a Mara faz, a Dona Teresa fazem, que elas fazem é uma produção humanizada. E muitas vezes a Mara teve problema lá na cooperativa dela, por exemplo, porque tinha um senhor de 70 anos que alguém falou, olha, ele está sozinho em casa, ele não tem para onde ir, ele não tem ninguém. Então ele queria vir aqui para a cooperativa. Ela pode vir. Ensinou ele a descascar os fios, os trabalhos mais leves, fazer as coisas. Aí chega o Ministério do Trabalho e diz que esse homem não pode ficar lá, né? E aí, às vezes, a própria pessoa sai da cooperativa. E depois a pessoa se agrava e ninguém foi ver o que aconteceu com ele depois, né? E às vezes vem uma catadora que leva 2 filhos, porque não tem com quem deixar as crianças. Isso. Né? E aí, é lógico, a cooperativa não é o melhor lugar do mundo para você ter criança, mas como que você vai deixar a criança sozinha? E aí essa mãe não pode, aí depois ela sai da cooperativa, aí depois vem um conselho tutelar dizer que ela não trabalha. E aí fica uma confusão, que não existe um pensamento para esse tipo de vulnerabilidade de produções humanizadas. Então, e quando você fala que vamos pensar que o Jornal Empoderado possa ser um jornal de $1 milhão, vamos pensar que as cooperativas da Mara e da Dona Terezinha possam ser cooperativas de $1 milhão, sem pudor nenhum, seria muito bom, porque essas produções humanizadas, esses princípios, trariam outro formato de qualidade de trabalho e de produção para o país ter como exemplo e modelo, né? Seria muito bom ter esse outro modelo de produção humanizada, horizontalizada, né? Onde o ser humano é a motivação principal e o projeto final. O trabalho é um meio só.
Lá o produto, o trabalho da cooperativa da Mara, a reciclagem, é um meio de trazer pessoas de alta vulnerabilidade para alguma coisa, para uma ação coletiva, para se confraternizar, para se desenvolver, e o fim é a pessoa ficar cada vez melhor e sair de lá e ir para outro lugar, né? Então é muito interessante essa produção humanizada e que sejam produções de US$ 1 milhão. Não há problema, né? Não, o Agora, por problema é que... não ter 1 milhão. Ó, a questão, ó, Marquis, questão do capitalismo, a questão é o seguinte: não é ter o dinheiro, é a utilização que você faz do dinheiro. A gente tem que. Primeiro que eu vejo, de verdade, que falta conhecimento teórico para as pessoas poderem abrir a boca. Desculpa, né? Não quero ofender ninguém, mas falta conhecimento teórico. Lendo, por exemplo, você quer falar que é capitalista? Então leia um pouco, né? Adam Smith, né? Você lê um pouquinho sobre economia, lê grandes economistas, mesmo no campo da direita, mais conservadores, neoliberais, e leiam também o Marx para você entender, leia o Keynes para você entender um pouco sobre o que você está falando, né? Porque a gente vive num momento onde a pessoa simplesmente fala que a Terra é plana e ela não tem como provar isso, e ela fica batendo nisso, daí depois fala de cloroquina, daí fala de nióbio, e vira uma salada. Então, a gente precisa voltar ao eixo da academia para que a gente possa ter teorias, que as coisas sejam baseadas em teoria. A gente não está inventando. Não foi eu que inventei empoderamento, não foi eu que inventei essa palavra, não foi o Marx que inventou ação catadores. Os catadores já vêm, se a gente for fazer um registro da história, as pessoas já catam recicláveis a vida inteira. Até o filminho, amigo, eu vou te contar uma coisa, tá? Eu não quero te assustar, pelo amor de Deus, não é a minha intenção. Mas até aquele filme Star Wars, onde você gosta de assistir, o Star Wars, o Luke trabalhava num lugar de sucata, ele morava num lugar de sucata. Então ali já começa. Você vê aquele seu filminho do Star Wars, aquele filminho blockbuster, né? Tudo que eu adoro Star Wars, tá? Então eu estou falando que lá no Star Wars você já tem uma questão de sucata. Você vê que já tem os sucateiros, quem trabalha, só que a diferença é que você já tem quem comercializa a sucata e o outro só trabalha resgatando. Então a sucata faz parte da nossa vida, os recicláveis faz parte da nossa vida. Mad Max, seria interessante você ler um pouquinho, acompanhar, que daí você vai entender. E Selma, seja bem-vinda aí, bom dia, não, boa tarde, né? Nossa, meu dia e meio já, o Max, você poderia pagar o almoço, ó, nem almoço na pandemia dá para o Max pagar, ele se safou dessa, hein? A gente vai fazer eu quero fazer um programa desse aqui de catadoras, lá da casa da dona Terezinha. Vou fazer lá da casa dela. Vamos juntar ela, a Mara, juntar todo mundo, vamos fazer lá. Vamos conversar com todos os filhos, vamos pôr tudo que é filho para a gente falar. Vamos ficar 4 dias fazendo live. É isso, Max. A gente está aqui para. A gente também tem que. A informação, a mídia independente. Agora eu vou falar da mídia independente. Quem está fora do mainstream, né? Estou falando de jornalistas livres, dos Ninja, 247, a Fórum, a Carta Capital, Jornal Empoderado, Alma Preta, Notícia Preta. Nós também temos esse compromisso de trazer aquilo que o mainstream não fala e principalmente também desconstruir essas bobagens que a gente ouve, né? A gente ouve coisas, né? Por exemplo, eu estou muito curioso para saber quando sair a vacina, e o pessoal que era contra a vacina, né? Eles vão fazer o quê, né? Então, a gente nós temos um compromisso aqui também com a inteligência, né? A gente não pode vir aqui trazer informação não levando em consideração que a gente está conversando com pessoas inteligentes, né? Pessoas cultas, né, Max? A gente pega aqui os comentários, pessoas, olha a história, né, de pessoas aqui tão legais, do cinema, do teatro. Eu não posso vir aqui e falar qualquer baboseira para uma pessoa dessa, né? Tipo, eu vou passar vergonha, eu não vou chegar. Então, tem esse respeito intelectual das pessoas também, né? Então, acho que é por aí que a gente vai também. Só para a gente refletir um pouco, eu acredito sim que há uma coisa que falta na nossa estrutura, para a nossa qualidade das redes. Hoje em dia tem gente que está falando que a internet tem que deixar de existir,
que ela está trazendo danos perigosos. Nesse documentário da Netflix aí, inclusive, tem uma mulher que fala os danos do mercado digital, não é a internet, né? É o mercado digital. Está trazendo danos tão perversos quanto mais do que os bônus. Esses danos seriam necessariamente a compilação dos nossos dados diariamente em escala para gerar uma publicidade gigantesca. Então, eles estão pensando, tem gente já pensando, será que vale a pena, né, essa reunião de dados, essa rede de web? E aí a gente precisa pensar, eu acho que o que a gente precisaria vencer também são os encontros pessoais. Aquilo que gera empatia, que é uma mesa de bar, que é uma praça, uma festa junina, que é um futebol de várzea, é um bom encontro com pessoas diferentes, que aí você começa a olhar a pessoa cara a cara, né? E aí você não vai acreditar em fake news que cria coisas que não existem. Porque você tá lá olhando, você vai falar, putz, esse cara não é um monstro, não é isso que estão falando, tentando, né? Não é bem isso. E as coisas vão se ajustando nas relações e outra pessoais. Outra coisa, Max, a gente tem que pensar, eu vou agora fazer um outro recorte do que você falou. Eu tenho que pensar o meu povo. O meu povo precisa da tecnologia. Tá? O povo precisa ser assistido pela tecnologia, os indígenas têm que ser assistidos, a gente tem que ter formas de poder proteger os indígenas, mas a gente precisa dessa comunhão pessoal. Por isso que eu sou um dos defensores de mídia impressa. A mídia impressa fura essa bolha. Onde todo mundo fala, não, isso é passado, nada. Esse discurso, para mim, é o mesmo discurso que falava, não, vai estudar, não, isso é bobeira. Olha quanto advogado está vendendo cachorro-quente, falavam muito isso. Eu não conhecia, mas só que ficavam disseminando essa fake news, né? Não, gente, tem coisas que são de suma importância, e para a gente de mídia, o impresso é tão importante quanto o digital, porque a gente fura a bolha de quem não tem condições, ou não pode, ou não tem tempo, ou está afastado, às vezes não tem sinal, porque o sinal no Brasil é uma coisa, todo mundo conectado no meio de uma pandemia, e o sinal parece que não tem uma preocupação governamental de pensar uma melhor estrutura. Vamos ver aqui, ó, o Sal está falando. Já vendi muitas garrafas de jornais na infância para comprar latinha 10 e papel fino para fazer cafifas, pipas, e olha que já tenho mais 60. Realmente a reciclagem sempre existiu e vai continuar existindo no futuro longínquo. Então, Sal, é isso. Então, uma das coisas que uma mídia independente faz é trazer uma informação como a sua, que é desmistificar que as coisas existiram a partir de agora. Não, empoderamento não existiu com o jornal Empoderado. Empoderamento, um homem empoderadíssimo que nós tivemos foi Zumbi dos Palmares. Temos Dandara, Aquatune, nós temos todo o pessoal do MNU, da Frente Negra Brasileira, né? A gente tem indígenas históricos e que ninguém nem sabe quem é que fez a base, que segurou na unha esse Brasil aqui contra aqueles sujos que vieram tomar conta de um país, não por causa da população portuguesa, mas os que aqui estiveram, né, e os que fizeram mal ao pessoal indígena, né? Então temos pessoas que já faziam isso, e falando sobre catar reciclagem, a gente historicamente, infelizmente, aonde tem consumo, tem sobra. Onde tem sobra, vai ter alguém que ou vai usar essa sobra para vender, para se alimentar, ou ela vai reciclar para que isso se transforme em outra coisa. Daí é histórico. Né? Então, nós temos essa função, né, Max? De também formar que as coisas... Porque eu também tenho um problema com isso, sabe, Marquinhos? De parecer que sempre o grupo, de 10 em 10 anos, aparece um grupo querendo reinventar a roda. Não, a gente não está reinventando a roda. O Anderson, inclusive, a gente tem o nosso amigo Abílio Ferreira. Grande Abílio. Ele é um grande Abílio que ele faz a narrativa da memória.
né? Ele fala, ele é o nosso guardião dessa narrativa, onde ele fala, olha, isso acontecia assim, e ele Isso, estuda para trás, né, dele mesmo. Às vezes você faz um super trabalho, chega alguém e fala, não, eu que comecei, mas você já fez aquilo há isso. muito tempo atrás. Eu passei muito por isso. Assim, você pensa que está fazendo algo novo e é algo que já foi feito. E isso é muito importante. Quando você fala um pouco da invasão europeia no continente americano, no continente tupi-guarani, e é importante, eu gosto de falar isso quando a gente tem essa oportunidade, porque algumas pessoas vêm com um lema assim, escravizaram os indígenas, escravizaram os negros porque os indígenas eram preguiçosos, né? E eu gosto de dizer o seguinte, não, escravizaram porque são preguiçosos, maldosos e violentos. Porque não Isso. existe só o dilema entre escravizar ou escravizar. Quem gosta de trabalhar e ver uma terra que tem espaço, fala assim: eu tenho uma enxada, dá para eu plantar mandioca ali também? Posso, claro que eu posso plantar. Aí conversa lá com o Guarani, com o Xingu, com os índios, e ele podia ir lá, ele mesmo trazia a família dele, montava a barraca dele e plantava e colhia, né? Ele tinha a opção de trabalhar, mas ele Ou optou seja, por Max, escravizar. ô E quem Max, opta por escravizar define a sua própria índole. Quem opta por escravizar e repete isso por 500 anos é por falta de autocrítica. Né? Se você está repetindo, só escravizou um porque o outro não podia ser escravizado, é porque ele não se vê capaz de ser bancar sua existência, ser o seu próprio dono do seu trabalho, pôr a mão na obra e praticar e exercer a função de tirar da terra do seu próprio trabalho. Então é muito interessante quando a gente tira essa falsa dicotomia que ou se escravizava um ou se escravizava outro, como fosse uma premissa, uma condição para a existência de uma convivência global, né? É muito é interessante. que você Mas... fala bonito, né? É que eu gosto de ouvir você. Você fala bonito. Eu vou dar Obrigado. no quesito seguinte: não podemos ver positividade em escravizar um ser humano. Não existe, não tem como encaixar numa frase que tem alguma coisa positiva em você escravizar alguém. Ponto. Que eu não tenho essa ideia de, não, eu escravizei esse porque ele foi melhor para esse povo, porque eles estavam perdidos, ou porque eles não. Não, você não escraviza para fazer bem. Você poderia se vir aqui e tentar colaborar para que a nação fosse construída, e não você entrar numa nação, se julgar superior, impor a sua religião, impor os seus valores, seus dogmas, não respeitando tudo que já tinha nessa nação, nessa terra, que era a terra indígena, e aí você vem e acha, bom dia, Carlos César, bom dia não, boa tarde, né? E você achar que você está fazendo alguma coisa boa, né? Por exemplo, quando a gente fala de reciclagem, a gente fala de preservação do meio ambiente. A gente fala de como fazer com que aquilo que foi jogado, descartado, volte para a sociedade de uma forma responsável, né? Que se a gente for falar responsável e meio ambiente e governo, a gente não consegue encaixar também na mesma frase, né? Porque a gente acha, o presidente da República fala que então, o Brasil está de parabéns numa semana onde se queima e mata tantos animais com uma queimada criminosa, horrível como essa, e é pandemia. Então, tem frases que não existem, não dá para colocar, não dá para você formatar. Existem frases que não dá para formatar, né? Então, escravizar é escravizar e acabou. É maldade. Não tem. Anderson, falta aí uns minutinhos para a gente encerrar a nossa live de hoje. Para quem chegou um pouquinho agora, Carlos César, sou da DAC, Saul, né? Saul. Só para a Cida Baú tá falando aqui, não acredito neste medo, mas uma jogada de branqueamento, bran, branquitude talvez. A branquitude está borrando nas calças ao ver a tecnologia chegando e sendo usada pelo povo preto. Nosso povo preto somos maioria no mundo. Isso é assustador para eles. Temos que ir para cima. Eu, por exemplo, tenho foco
me comunicar via tecnologias com mulheres negras que moram na roça e tem me sido empoderador ver as grandezas espalhadas pelo Brasil, espalhadas pelo Brasil. É isso aí, Cida. Muito bom essa observação, que talvez também usem esse dilema das redes aí para segregar e cercear e dificultar o acesso à web, né? E aí muitas dessas nossas lives já não seriam possíveis e esse nosso momento aqui seria muito mais difícil. Hoje a gente já tem que ir encerrando Que a isso? nossa live. Ah! Tá ótimo, Anderson. Vamos continuar. A gente vai ter aí o programa do Jornal Empoderado. Como que chama? Candidaturas Negras, é isso, Anderson? Candidaturas Empoderadas 2020. Todo mundo que for candidato, lembrando, sendo preto, periférico, abrimos para pessoas não negras se forem GLBT, indígenas, e sempre pessoas voltadas à consciência de direitos humanos, igual ao nosso papo. Tem que ser favorável à cota, tem que entender a importância do SUS, de defesa da Mata Atlântica, tem que entender a defesa dos catadores das catadoras. Então, todos os papos socialmente responsáveis que passam pelos jornalistas livres e pelo Jornal Empoderado são as pessoas que nós vamos estar colaborando de alguma forma. E é isso. Né? A gente tem que entender, por exemplo, indo no que a Cida disse aqui, a tecnologia está sendo de suma importância, seu Jornal Empoderado, muita gente ali não sabe nem fazer um card, e é verdade. Então a gente já fez um modelo de card para que as pessoas possam, os candidatos e as candidatas possam usar, que a gente vai disponibilizar para eles também. Eles vão para a numeração dele, vem com o nominho, vem com a legenda, vem com a foto. Então, a tecnologia vai ser útil para que essas candidaturas sejam ampliadas. No momento onde a gente sabe que os partidos, em especiais, seja de esquerda, de direita, os brancos e as pessoas brancas, têm um capital gigantesco que ninguém, como o Thiago, vai questionar, que vai questionar que um cara vai gastar 500 mil para impulsionar uma página do Facebook. Meu povo não consegue ter, às vezes, 100 reais para impulsionar uma página do Facebook. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar essa população preta, periférica, GLBT, que não tem condição, indígena, através da nossa mídia, nós vamos impulsionar as nossas páginas para ampliar a voz dessas candidaturas. E um dia, Tiago, quando a gente tiver 1 milhão, eu vou dar 1 milhão sim para o Facebook para impulsionar essas candidaturas pretas. Parabéns aí. Que bom, para quem chegou no finalzinho, a Mara Sobral não pôde estar conosco hoje. Ela está doente, foi para o hospital. Esperamos que ela melhore. Agradecemos, vamos rezar aqui e orar para que ela melhore bastante, para que ela se fortaleça. Mas domingo que vem nós estamos aqui, voltaremos. Domingo que vem nós teremos aqui o Alderon. Ele foi da Defensoria Pública, ele foi o criador da Rede Rua, da revista Ocas, é um estudioso e um ativista. Eu quero vir nesse dia também. Opa. Eu vou invadir essa live e vou vir aqui. Pode vir, Anderson. E o Aldeirão vai estar aqui com a gente, conversando com a dona Terezinha, falando um pouco mais da situação em que a gente está vivendo hoje. A Deise chegou atrasada, a gente está se despedindo, Deise, mas a live fica gravada no Jornalistas Livres, no Jornal Empoderado e no YouTube, canal Cine Vozes. Aí você, daqui a pouco, no Cine Vozes, ela chega daqui a uma hora e meia, que a gente baixa, grava e sobe no Cine Vozes. Gente, muito obrigado de coração. Anderson, se quiser dar as considerações finais, por favor, para se despedir do povo. Gente, obrigado. Obrigado por tudo e... gente, apoio candidaturas empoderadas. É o nosso momento de fazer a diferença nessa política. A política precisa de... É muito candidato boa.
a gente tem a Tamires, tem a Carmen, da Ocupação 9 de Julho, a gente tem a Simone Nascimento, do MNU, da Marcha das Mulheres Negras, você tem um pessoal ali da bancada preta como Jesus, você tem um pessoal indígena que está vindo aí forte, tem o pessoal, tem o Tião, né, o Tião do PT, tem o pessoal da Baixada, né, que está tendo o programa do Fala Baixada aqui, tem a Nália, tem o Douglas Martins, você tem a Débora Camilo, você tem a Lucélia, você tem muita gente boa, você tem a Andréa Mendes, você tem muita, Tião Nico Mendes, né, do PT, você tem muita gente legal do PDT que está saindo, então olhem essas candidaturas. A gente vai estar apresentando candidaturas desde. Boa tarde, agora eu acertei, não é bom dia. Para que vocês entendam que a gente tem que mudar o protagonismo. Tem a Rosina do PCdoB, a Adriana Vasconcelos, querida Adriana Vasconcelos, a gente tem que mudar esse protagonismo. A gente não está falando de tirar espaço de ninguém. Cabe todos nós. E precisamos dessas candidaturas pretas empossadas e eleitas. Então, acompanhe o Jornal Empoderado, que a gente vai, a partir de semana que vem, a nossa primeira live, Marques, vai ser uma live política para ensinar sobre política. Vai vir o Fest Política e o vereador Reis do PT. Vamos falar o que é ser vereador, como que é sentar nessa cadeira, porque depois que senta é um outro papo, né? Então, vamos projetar essas candidaturas, vamos falar um pouco, vamos trazer cientista político e vamos dar voz à maior parte do que a gente puder. Já temos dezenas de material aqui, Claudinho, que era do Soeto, e também estamos convidando os prefeitos também, para que eles possam, os candidatos, né, para que eles possam passar as plataformas dele para que a gente possa trazer o Tato, o Boulos, a Marina Eloco, o nosso querido Marco de Preta, que foi uma grata surpresa saber que ele vai ser vice, trazer o Márcio França, porque temos que construir, temos que entender e falar para eles, precisamos disso e daquilo, e não queremos aquilo outro. É isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigado, Aparecido Matos, também. Tipo, falei demais, eu só quero agradecer. É que eu estou num lugar, um espaço que eu gosto, com pessoa que eu gosto, e é isso. Vontade, Anderson. A gente vai encerrando. Emílio, obrigado, Emílio, por tudo também. Tá nos bastidores aí, Emílio. E aí, a Mara, todo o pessoal aí que tá Mara, da Mara, melhoras, Mara, Dona Terezinha, beijos. Pessoal, muito se cuidem. Agradecer aí ao Emílio, Jornalistas Livres, a Marília, que está aí sempre nos apoiando aí nos comentários, informando as pessoas, e a Cida Baú que entrou, todo o pessoal que Cida Baú, quero falar de você no jornal, Cida. E que bom, obrigado, estamos aí, até o próximo domingo. Obrigado, gente.